Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende de que horário tu vai assistir. Meu nome é Florismundo Andrade, sou advogado, atirador desportivo e hoje vamos tratar sobre a guarda unilateral. Um caso prático em que o homem, através do nosso trabalho, ele teve uma sentença procedente para uma guarda unilateral. Isso não é a regra, tá? Isso é a exceção. Então, para que de repente vocês entendam, vamos partir para alguns fatos, alguns pontos que são pertinentes no deslinde do processo. Mas antes, né, quem assiste aqui pelo Instagram, uh, e para que assista o vídeo na íntegra, vai na bio aqui, clica no link onde consta meu número de telefone, vai aparecer o link para o YouTube. Então assiste o vídeo ali na íntegra para que você se atualize, entenda, né, por alguns detalhes. Não esquece de dar o joinha ali, a curtida. Vamos lá. O que acontece? Eu atuei em defesa do direito do pai, neste caso. A guarda, né, a guarda compartilhada no ordenamento jurídico, que é a regra. É a regra. Então, a unilateral acaba sendo, então, por óbvio, a exceção. E como se alcança, então, uma regra, ou uma guarda unilateral que não é a regra, que é a exceção? Como que se alcança isso? Demonstrando que a outra parte não tem condições, né, que coloca e evidencia, né, coloca ali os menores em probabilidade de risco, numa possível violência doméstica, familiar e etc. Alguns fatores, alguns elementos em que esse menor possa estar vulnerável. E neste caso aqui, como que se desdobrou isso? Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. O genitor, na época, ele tinha 52 anos e a genitora 37. E eles tiveram um casal de filhos. Então, né, segue a vida ali alguns anos. Quando os menores, né, quando as crianças estavam com 8 anos de idade, a genitora, a mãe dos menores, ela arrumou um amante e saiu de casa. Ela abandonou os menores. Simples assim. Ela deixou então as crianças com o pai e com uma irmã, que já tinha ali seus 16, 17 anos. Essa irmã ajudou o pai, que trabalhava e vive para trabalhar, a cuidar dos menores. 3 anos depois, aproximadamente, né, quando as crianças já estavam ali com seus 11 anos completos, aqui já no estado de Rondônia, né, na cidade de Porto Velho propriamente dito, a genitora, a mãe das crianças, ela entra com a ação, no caso, alegando alienação parental, requerendo a guarda e requerendo alimentos, com várias alegações e que estava sendo impedida de ver os menores e isso e aquilo e tal, e um monte de situações que é até comum, né, uma mãe argumentar. O pai, né, depois desses 11 anos, né, já nos seus 63 anos praticamente, cuidando desses filhos, ele pontuou algumas questões. Ele falou, está distorcido, não é assim, não é assado, isso não está certo. Então partiu-se para um trabalho estratégico. Foram levados em juízo
alguns documentos, provas, argumentos, etc. Foi realizado o estudo psicossocial, porque isso é de extrema importância. E teve a participação das demais filhas, porque não tinha só a de 16, 17 anos na época, já é maior, então foi ouvida. Uma outra filha mais velha também, que não morava, também foi ouvida. E os profissionais, então, que trabalharam ali, né, na realização desse estudo psicossocial, aliado ali às informações, né, apresentadas em juízo, no trabalho, eles apuraram dos menores que o companheiro da genitora possivelmente seria ou usuário ou um traficante de entorpecentes. E inclusive que em certa ocasião, com uma das outras irmãs, que não participou, não foi ouvida nesse estudo psicossocial, ele teria iniciado uma tentativa ali de abusar, molestar da jovem. E as crianças, então, com toda a dificuldade, elas relataram essas questões que ele, né, em certa ocasião, teria pego na perna da menor, da criança, né? Ele falava certas palavras estranhas, então, obviamente, né, isso é uma, não digo nem probabilidade, isso é um risco, de fato, às crianças. Probabilidade é, né, quando há algo possível de acontecer ali. Nesse caso, não. Está caracterizado praticamente pelos relatos, né, o risco, de certa forma. Então, isso fez com que os elementos estivessem, né, preenchessem os elementos ali, os requisitos, preenchessem os requisitos. Então, os elementos vieram à tona. Houve a participação, e o estudo psicossocial, ele teve ainda um complementar, né, que a parte autora, que foi a mãe, ela não ficou satisfeita, né, pela sua pelo profissional que lhe acompanhava. Eles insistiram ainda em que fizesse um novo estudo psicossocial, um complementar. Foi realizado e foi apurado ainda mais coisas. Outras coisas ainda vieram à tona, ainda mais, digo-se, mais graves até. E aí, no processo, tá, a decisão ela foi muito bem fundamentada, né? Tivemos todo um trabalho ali de fundamentar, não teve nenhuma demonstração de alienação parental, porque nunca existiu isso de fato. A mãe, por mais que quisesse ver os meninos, né, as crianças, o casal ali na verdade, né, de crianças, as crianças é que elas não se sentiam confortáveis e não se sentem confortáveis de ir para a casa da mãe. Então isso é grave, né? Isso é muito grave, isso é muito, muito sério, né? Quando se trata de vidas humanas, de crianças principalmente, isso tem que ser levado muito a sério, né? A criança tem que ser ouvida. E aí, na decisão, tá, o juiz, ele, após toda a fundamentação, ele julga improcedente o pedido da mãe, tá, que seria a guarda para ela, os alimentos e a alienação parental. Ele julgou improcedente esses pedidos. Em contrapartida, ele julgou procedente os nossos pedidos. Quais foram? Né? A questão
guarda unilateral, tá? Em que a mãe pagasse aos filhos o equivalente a 30% do salário mínimo, já que a mãe demonstrou o recebimento de um salário mínimo e meio, quase aproximadamente, e o pai ficou extremamente feliz, né? Por óbvio, graças a Deus, né? Conseguimos aí ter uma boa atuação. Graças a Deus, as crianças estão em segurança, não vai ter a rotina alterada, porque elas estudam, elas estão morando próximo de uma escola. Apesar da idade do pai hoje, né, com seus 63, já para 64, as irmãs, elas contribuem com a segurança ali e a manutenção com os irmãos. Para a mãe, então, pode ter a visita das crianças? Pode, isso ficou estabelecido. Só que em finais de semana alternados, com a supervisão de um maior. A supervisão de um maior. E por quê? Por toda a atitude demonstrada dessa mãe no correr do processo. A mãe totalmente alterada, atitudes grosseiras, desrespeitosa, violenta inclusive, né? Foi necessário acionar a polícia em 2 ocasiões e vai saber o que essa mãe poderia fazer com esses meninos, com essas crianças. Se vai pegar esses filhos e vai fugir, se vai pegar esses filhos e vai sabe Deus para onde, porque isso é possível? Claro que é possível, né? Quem somos nós para saber o que as pessoas vão fazer? Então, ficou definido que ela possa sim ver os filhos, só que de forma supervisionada. E detalhe, essa situação de pegar os filhos, que eu gostei muito, né? Parabéns para a consciência, né, do juiz na fundamentação, respeitada a vontade das crianças. Respeitada a vontade das crianças. Isso é muito importante mesmo. Porque só quem sabe, de fato, quem sente, são as crianças. Então, em certos casos que nós vemos por aí, as crianças elas são forçadas a fazer certas coisas. É claro que são casos e casos, né? Existem inúmeros casos aí em que os adultos eles detonam com as crianças, detonam psicologicamente mesmo, né? Fala assim, sua mãe não vale nada, seu pai não vale nada, e assim sucessivamente. E vai aquele ataque psicológico. Isso acontece demais, infelizmente. Mas, né, ainda que neste caso aqui tenha sido pesado para essas crianças, muito pesado, a vontade delas está sendo respeitada. Mas é de forma supervisionada. Mas e se elas não querem ir? Elas já têm 11 anos. E se elas não querem? Tá? E aí? Mas o pai pode estar falando. Não, o pai não está falando. Aí que está o detalhe. Por isso que o trabalho do profissional, né, ao atuar nessa seara de família, o profissional tem que estar perto de fato, tem que acompanhar de perto, muito perto, entender o cenário, entender as pessoas, conversar com todos. Isso é de suma importância, essa conversa com todo mundo. Tem que estar explorando todos os cenários possíveis ali, extraindo o máximo de informação possível. Isso é fundamental tanto para o profissional que atua quanto para o processo. Então, se tem alguma dúvida,
mando uma pergunta, um questionamento para quem ficou até aqui assistindo este vídeo. Um abraço para todos.